Olá, boa noite. Cá estamos nós novamente, mais um dia que o Senhor nos deu, por isso nos alegramos e nos regozijamos nele. Nunca se esqueça que a cada manhã a misericórdia do Senhor se renova sobre a tua vida. Não se esqueça que você em paz deita e se levanta, porque o Senhor te guarda. Então este dia foi dado pelo Senhor a você. Você viveu coisas boas, você viveu coisas ruins, louvado seja o nome do Senhor, porque todas as coisas continuam e sempre continuarão contribuindo juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sou o pastor Marco Duarte, sou pastor na Missão Batista, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Nós estamos no bairro da Velha Central, na rua Governador Jorge Lacerda, 2207, loja 1. Estamos lá, mas não estamos, porque lá está fechado, enquanto nós estamos nesse tempo de pandemia e os devidos cuidados para evitar a propagação desse mal. Então lá está fechado e nós estamos aqui na medida da nossa simplicidade, na medida das nossas condições. Nós estamos aqui transmitindo ao vivo para a nossa mídia social, especificamente o Facebook, mas transmitindo a todos aqueles que o Senhor permitir estar assistindo junto conosco, um pouco da palavra de Deus, um pouco do conforto na palavra de Deus, ministrando aos irmãos da nossa missão, mas também aos nossos queridos amigos, às outras pessoas que Deus faz ver essa transmissão ao vivo, irmãos de outras igrejas, outras denominações, enfim, é mais uma palavra da parte do Senhor que nós também participamos nessas mídias que hoje tornam mais próximas as nossas redes sociais. Como eu falei, a nossa simplicidade, nós não temos aqui um culto, não temos música, não temos momentos outros, é só eu e você, meu celular, na minha casa, minha esposa, meu staff, mas nós estamos aqui com todo o amor que temos por Deus e, consequentemente, o amor que temos por você, para estarmos, como eu falei, trazendo um pouco do consolo e o alimento que a palavra de Deus é para as nossas vidas. Meus queridos, hoje nós vamos meditar em cima do Salmo de número 121, o Salmo 121. Só os dois primeiros versos, o verso 1 e 2. Mas antes de nós estarmos meditando a palavra, enquanto você procura aí na sua casa o texto, eu quero fazer uma oração, eu quero consagrar as nossas vidas ao Senhor, pedir que o Senhor fale conosco através da exposição de sua palavra, pedir que o Senhor faça a sua palavra se cumprir, não voltando para Ele vazia, mas antes fazendo aquilo que lhe apraz. Feche os seus olhos, vamos elevar os nossos pensamentos até o trono da graça de Deus, pedindo que o Senhor nos abençoe. Eu costumo dizer que a oração é algo que tem uma fórmula que não pode dar errado. É você indo diante de Deus, diante do trono da graça de Deus, onde Jesus, à direita do Senhor, intercede por você, fala bem de você enquanto você ora. É o Espírito Santo que te ajuda a orar como deve. Então, toda a trindade envolvida no seu processo de oração, não tem como isso dar errado. Não tem nunca como isso dar errado. Então vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe e fale conosco através de sua palavra. Bendito Deus, nós estamos aqui mais uma vez esta noite, porque nós te amamos. Nós estamos aqui mais uma vez, porque queremos ganhar almas para Jesus. Então, Pai, no nome de Jesus Cristo, eu venho pedir que o Senhor nos abençoe nesse tempo de meditação, exposição, reflexão na tua palavra. Pai, vem falar conosco, vem aumentar um pouco mais de nossa fé, vem alimentar a nossa alma, vem transformar a nossa vida pela renovação do nosso entendimento. Vem renovar a nossa esperança, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Vem, Senhor Deus, renovar a certeza de que o Senhor é conosco, de que o Senhor tem caminhado ao nosso lado, de que o Senhor tem nos abençoado.
Pai querido, eu quero interceder pela vida de todos aqueles que foram escolhidos hoje pelo Senhor para estarem vendo esta mensagem, seja ao vivo ou seja depois a mensagem gravada, mas que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um desses irmãos, dessas irmãs, desses caros amigos e amigas que estarão ouvindo essa palavra e que ela chegue ao coração deles e encontre, Deus, terreno fértil, que ela possa, Deus, germinar, que ela possa, Deus, frutificar, que ela possa fazer diferença na vida das pessoas, em suas famílias, em suas vizinhanças, em suas cidades. Senhor Deus, que esta palavra seja transformadora, que seja uma palavra evangelizadora, que ela manifeste, Senhor Deus, os teus eleitos entre o povo, nesse tempo, Deus, que chamamos de hoje. Pai querido, que o Senhor possa estar usando este teu servo conforme a vontade do teu coração. E que as pessoas, Deus, possam até se esquecer de mim, mas que lembrem que o Senhor, esta noite, falou poderosamente ao coração de cada um deles. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. E eu lembro, nós estamos aqui porque te amamos. E nós estamos aqui porque queremos ganhar almas para Jesus. Essa, Deus, é a minha oração, na esperança do nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém e amém. Amém. Então, como eu disse, nós vamos meditar no Salmo de número 121. Salmo 121, que diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Só uma informação técnica, né? É uma constatação do texto em si. Esse salmo é chamado de um cântico de peregrinação. É um dos cânticos de peregrinação. Entre o Salmo 120 e o Salmo 134, há 15 cânticos chamados de peregrinação, ou cânticos dos degraus. Eu confesso a você que não encontrei uma definição, uma explicação definitiva do porquê desse salmo ser chamado de peregrinação ou cântico dos degraus. Há várias histórias. Mas eu gosto de pensar que essa ideia de um cântico de peregrinação é como que as pessoas indo em direção ao templo, indo em direção a Jerusalém, indo em direção ao serviço ao Senhor, e nesse caminho eles entoavam os seus cânticos e cantavam estes salmos. Os salmos são músicas, são poemas, mas são músicas cantadas pelo povo de Israel, pelo povo de Judá, no seu processo de adoração a Deus. E nesse processo, então, eu imagino uma pessoa caminhando, indo em direção ao Senhor, indo em direção à presença de Deus, que naquela época entendia-se que ele estava no templo, no Santo dos Santos, naquele lugar, na casa de Deus, mas nesse caminhar, a pessoa talvez meditando na sua situação, meditando no porquê que ele vai até o Senhor, e aí ele começa a perceber as coisas ao seu redor e se questiona, na verdade, do porquê dele estar fazendo aquela peregrinação, por que ele está indo até lá. Nós sabemos, na verdade, que a maioria das pessoas que se achegam ao Senhor, que se achegam a Jesus, a maioria delas se achegam porque estão com algum problema, estavam com algum problema, alguma dificuldade, estavam com alguma questão na sua vida que precisava ser resolvida, e elas então procuram uma igreja, procuram um pastor, falam com um irmão que conhece, um crente que ele conhece, que pode lhe ajudar e orientar na busca de seu milagre. Difícil você ter alguém que está em casa, sentado, bem, feliz, e diz assim: poxa, eu estou bem, está tudo bem na minha vida, eu vou para a igreja, eu vou lá buscar o Senhor, porque está tudo bem, eu vou lá agradecer de todo o cuidado que Ele tem me feito. Mas enfim, nesse processo então de peregrinação, eu fico imaginando a pessoa se dirigindo até o templo, e aí no seu caminho em direção a Deus, na sua vida em direção a Deus, ele então começa a observar as coisas ao redor, e aí ele olha um monte, ele vê uma montanha. Antigamente as pessoas achavam que as pedras durariam para sempre.
as montanhas eram inabaláveis, as montanhas permaneceriam para sempre. Inclusive, os governantes que queriam manter os seus nomes vivos pela eternidade os escreviam em pedras. Os romanos, os gregos, os egípcios fizeram muito isso. Mas aí a pessoa olha para o monte. Talvez aquele monte represente para ela, talvez as suas questões, os seus problemas, as suas dificuldades. Talvez a sua esperança nas coisas que ele vê, que ele contempla, as coisas que são materiais, estão dentro da sua natureza, da sua compreensão. Então, esse monte que Jesus falou que precisávamos de fé para movê-lo, que parece intransponível, invencível, seja ele o que represente para você na sua peregrinação, sejam os seus problemas, sejam as suas esperanças de que algumas coisas nunca vão mudar porque você tem absoluto controle, ou as coisas parecem insolúveis porque são maiores do que você. De qualquer forma, esse salmista olha, eleva os seus olhos para o monte, mas a pergunta que ele faz vai para além do monte. Se ele estava considerando o monte uma coisa segura, ou ele considerando o monte uma coisa intransponível, insolúvel, a sua pergunta vai para além do monte. E a pergunta que ele faz é: de onde me virá o socorro? Diante da montanha, de onde me virá o socorro? Dentro daquilo que eu espero, das minhas capacidades e das capacidades das coisas sob meu controle, de onde virá o meu socorro? E aí a resposta dele é imediata, é óbvia para ele: o meu socorro vem do Senhor. Olha, essa pergunta está para além do monte. Se o monte não transmite segurança, e se o monte não é um inimigo ou um obstáculo suficiente, ele sabe que isso se dá por causa do Senhor. Então a confiança dele vai ao Senhor. O seu socorro, a sua solução vem do Senhor. E aí, para que ele possa explicar por que ele confia no Senhor, ele traz à memória aquilo que lhe dá esperança. O seu socorro vem do Senhor, aquele Deus que fez o céu e a terra. Por que isso? Não é simplesmente o Deus provedor, não é simplesmente o Deus que cura, não é simplesmente o Senhor da prata e do ouro, não é simplesmente o Senhor dos exércitos, não é simplesmente o Deus da guerra, mas é o Senhor que fez os céus e a terra. Se você for pensar na criação, Deus criou tudo sem precisar de circunstâncias, sem precisar de coisas favoráveis, sem se debruçar sobre uma matéria-prima. Deus criou tudo simplesmente com a sua palavra. Ele disse: haja, ouve. Ele disse: faça-se e fez-se. Então, dentro dessa dinâmica, o salmista, na sua peregrinação, diante do seu monte, da pergunta de onde virá o seu socorro, ele lembra que o seu socorro, a sua esperança está em Deus, que só pela sua palavra é capaz de transformar um nada em absolutamente tudo. Deus é aquele que consegue resolver, como se diz no ditado popular, a única coisa que não tem jeito. Diz-se que para tudo tem um jeito na vida, menos para a morte. Mas para Deus não. Deus é aquele que ressuscita mortos. Aliás, Ele é aquele que ressuscita mortos, é aquele que faz da estéril mãe de filhos, é aquele que faz os paralíticos andarem, os cegos verem, os surdos ouvirem, os mudos falarem. Deus é aquele que é capaz de resolver toda e qualquer situação. Não há nada que seja maravilhoso demais para Deus. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Ora, aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como é que Ele não vai dar para nós e gratuitamente todas as coisas? Veja, diante disso, mesmo quando Deus nos diz não, Ele sabe o que está fazendo. Ele não diz não porque Ele não pode fazer. Ele diz não porque Ele não quer fazer. E o não de Deus é melhor do que prata, é melhor do que ouro, porque é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas.
Então, diante dos teus montes, seja ela a sua segurança, você tem um emprego seguro, você tem uma empresa sólida, você tem uma vida saudável, isso não é suficiente, porque os montes podem se desfazer, os montes podem serem aplainados, os montes podem se destruir. Há alguns anos atrás, aqui na cidade de Blumenau, em 2008, tivemos uma tragédia climática tremenda e nós vimos os montes se desfazerem, descerem, deslizamentos de terra, fazendo com que montes e vales fossem aterrados, montes acabassem. Então os montes não têm essa segurança toda. Então a nossa capacidade humana não nos dá segurança. Mas se o contrário, o teu monte for um problema que você acha impossível de resolver. Veja, a economia está caminhando para uma recessão pior do que a de 2008. Anunciam-se mortes e mais mortes por causa do coronavírus. Nós não vemos solução no futuro, não tem esperança, não teremos dinheiro. O que a gente vai fazer? Seja qual for o teu monte, olhe para além dele. Não confie em carros, não confie em cavalos, faça menção no nome do Senhor. Olhe para além do monte e traga à memória o fato de que o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, vem do Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que nós nunca vimos outro igual, nem nunca ouvimos falar de outro igual, do Deus que opera em favor daqueles que nele esperam. Esse cântico de peregrinação, nós entoamos na nossa peregrinação. Eu não preciso temer o que o homem pode me fazer, porque a minha confiança está no Senhor. Lembre-se, traga à memória, Deus, a Bíblia nos traz histórias para que a gente lembre que o nosso Deus é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. É o Deus que usou um homem com um cajado na mão para abrir o mar. É o Deus que usou um homem, um povo, para derrubar uma muralha indestrutível. É o Deus que esteve com um menino e que venceu com uma pedra um guerreiro forte, poderoso, grande, especial, capaz, um homem de uma tropa de elite, foi derrotado por uma única pedra. O Deus que tirou 3 homens de uma fornalha 7 vezes mais quente que o comum. Um homem que livrou um idoso de uma cova cheia de leões famintos. Um Deus que virou homem, habitou entre nós, foi acusado injustamente, foi preso, torturado, morto, mas venceu a morte por amor a nós. É esse Deus que trazemos à memória, esse Deus que criou os céus e a terra, é dele que vem o nosso socorro. Amém. Existe um texto, quase um poema que eu gosto, que eu quero encerrar esse meu tempo aqui, citando ele, que fala sobre esse poder de Deus, que é maior do que todas as coisas. O texto diz, a pergunta do texto é: quem é forte? Ou o que é forte? E aí o texto diz: forte é o ferro. Não. Forte é o fogo que derrete o ferro. Não. Forte é a água que apaga o fogo. Não. Forte é o sol que evapora a água. Não. Fortes são as nuvens que tapam o sol. Não. Fortes são os montes que param as nuvens. Não. Forte é o homem que aplana os montes. Não. Forte é a morte que arrebata, que toma para si o homem. Não. Forte é Jesus, que venceu a morte. Esse Jesus, esse Deus, o seu Espírito que habita em nós, habita naqueles que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele sim é o Deus forte, Ele é o nosso socorro. Quando você olhar para o seu monte, vá além dele e lembre-se que o teu socorro vem do Senhor, o Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Amém? Queridos, estamos aqui fechados nesse tempo de isolamento, distanciamento social, quarentena, enfim.
Estamos fechados como missão, mas estamos unidos através da mídia social, e na medida que vamos conseguindo nos preparar melhor, nós vamos produzindo transmissões melhores e vamos poder oferecer a você um tempo de adoração através de música, um tempo de ministração, um tempo de pregação com mais tempo e melhor qualidade. Até lá, a palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. E meu desejo diante do Senhor é que ela possa encontrar, como eu disse, terreno fértil em teu coração e fazer diferença em sua vida. Para encerrar, eu quero orar mais uma vez, colocar essa palavra lida em nossos corações, para que possamos sempre carregar na memória a esperança de que nós depositamos a nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, porque essa palavra tão pequena, tão curta, ela é tão cheia de verdades. Por isso eu te peço que nesta noite todos nós aprendamos a ir além dos montes. E diante da pergunta de onde vem o nosso socorro, a nossa resposta seja cheia de fé e esperança. Que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor que ressuscita mortos, que dá filhos a estéril, que faz paralíticos, coxos, cegos, mudos, surdos voltarem à vida normal, terem uma vida normal como todo ser humano saudável. O Senhor que vence a morte, o Senhor que é capaz de fazer tudo tão somente pela Tua palavra, que nunca te volta vazia, que essa esperança sempre enche o nosso coração. Abençoe o meu irmão, a minha irmã, as pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor os guarde, que essa palavra realmente seja abençoadora em suas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê daquela paz que excede a todo entendimento. E que sejamos abençoados com o amor de Deus, nosso Pai, com a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, com a comunhão e as consolações do seu Espírito, hoje, para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Quinta-feira, 19 horas, nós vamos voltar aqui e vamos estar mais uma vez nesse tempo de ministração da Palavra de Deus. Até lá, que Deus te abençoe. Tchau!